יברכך השם וישמרך, ישמרך, יאיר השם פניו אליך ויחונקה, ויחונקה, השם פניו אליך ויעשה לך שלום. אדיר אדיר במרום שוכן בגבורה, אתה שלום ושלום שמך, יהי רצון שתשים שלום עלינו ועל כל עמך. אדיר אדיר במרום שוכן בגבורה, אוי אתה שלום ושלום שמך, יהי רצון שתשים שלום עלינו ועל כל. Pai do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? A quinta aula, né, da nossa série, né, estudando a Torá. E hoje a Paraxá é a Paraxá de número 5, Raie Sara, que ela vai tratar da vida de Sara. Ela começa em Gênesis 23:1, vai até Gênesis 25:18. Já a porção dos profetas em 1 Reis, capítulo 1, versículos de 1 a 31, e o Novo Testamento, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a 57. Aqui, a literatura rabínica, né, Zohar, ele explica as maneiras pelas quais a vida das pessoas determinam a qualidade e a natureza de sua morte. Os rabinos também retomam uma discussão sobre a singularidade de Sara entre as mulheres, agora comparando-a com Miriam, cuja idade não é mencionada nas escrituras. Associada à água, a morte de Miriam é emblemática para os filhos de Israel. Ela explica-se que devem a sua felicidade e estabilidade exclusivamente à Torá, que é um dom do Santo Bendito seja Ele, destinado a revelar a verdadeira natureza e o propósito da criação. O Rabino Yehuda, ele continua dizendo, né, ele continua fazendo uma analogia entre o efeito de um rei fraco em seu reino e de um homem injusto em sua própria vida. A exploração finalmente volta a si mesma com a afirmação de que a morte não tem poder sobre alguém tão puro quanto Sara, que morreu no lugar onde Davi estava unido aos patriarcas. Este local espiritual é o ponto em que o mundo físico se une ao espiritual. Davi representa o nosso reino material conhecido como Malhut, enquanto os patriarcas significam o domínio espiritual. Unir esses dois mundos exemplifica o conceito de perfeição. Desta forma, a justiça da alma individual, a justiça do governante de seu povo e a santidade da própria terra são mostradas como sendo uma e a mesma. Aprendemos que enquanto a alma de um homem for nutrida pela luz, que é retratada aqui como filtrada, né,
através das luzes inferiores, tanto a sua vida quanto a sua morte permanecerão em harmonia com o divino, pois uma existência justa por si só nos poupa da contaminação do anjo da morte. Em termos práticos, o mundo superior, ou os patriarcas, refere-se à nossa alma e ao desejo de compartilhar. O nosso mundo físico, né, o mundo de Malhut, ou a Davi, refere-se ao nosso corpo material e ao desejo de receber somente para ser. O nosso objetivo no final da vida é equilibrar e unir esses dois mundos, criando uma nova dinâmica, conhecida em termos leigos como desejo de receber para compartilhar. Ou seja, eu quero receber de Deus não para ficar para mim, eu quero receber de Deus para compartilhar com alguém. Quando recebemos para transmitir aos outros, alcançamos perfeita harmonia com a natureza de compartilhamento do Criador. Isso garante uma vida e uma vida após a morte cheia de luz. Tanto a Torá quanto o Zohar servem para adoçar gradualmente a característica de receber para si mesmo em receber com propósito de compartilhar. O Zohar, ele invoca a energia de Sara para nos ajudar a alcançar esse efeito, fortalecendo a nossa determinação sempre que surge a tentação de satisfazer os nossos próprios desejos. O mandamento de enterrar um falecido foi recomendado segundo o Talmud por duas razões: por expiação e para que o corpo não seja desprezado, pois o corpo da pessoa constitui a morada da alma, ainda que provisória. Da mesma maneira que para uma pessoa é triste ver destruída a casa em que habitou, assim o é para a alma ver desprezado e jogado o lugar em que habitou neste mundo. Sendo a alma coisa sagrada, o corpo que a albergou tem também uma certa santidade, igual a caixa ou a capa que cobre o rolo da Torá, e por isso deve ser guardado com santidade. O ato de sepultar o morto consiste também em uma declaração de fé pela ressurreição dos mortos. A cova de Macpelá é famosa em Israel. Ela fica perto de Hebron e, segundo a lenda, Adão e Eva foram enterrados lá também. E segundo as escrituras, os patriarcas também estão enterrados lá. Bom, eu sei que essa é uma introdução até um pouco longa, né, para a nossa aula, mas é que essa porção das escrituras falando sobre a vida de Sara, ela é extremamente espiritual. A partir, né, de Sara é que as doenças foram sendo introduzidas no mundo e a morte, por assim dizer. Você vê que Sara ela morre de repente, a gente, se der tempo nessa aula, a gente vai ver, né, o porquê que Sara morreu de uma maneira tão repentina. E nós precisamos compreender que a vida de Sara ela é muito particular nas escrituras. A vida de Sara, ela tem ensinamentos preciosos para mim e para você a respeito da jornada da nossa alma, a respeito, né, de como nós vamos sair desse mundo e ir para o mundo vindouro. Temos ensinamentos preciosos dentro dessa porção. E ela é muito densa, ela é muito pesada, por assim dizer, né? Então, essa paraxá, né, essa porção das escrituras, ela precisa ser muito bem diluída, ela precisa ser, né, tratada de uma maneira, eu não vou dizer diferente, mas muito mais, com muito mais cuidado, né, porque ela vai tratar de assuntos delicados como morte, né, sepultamento, e esse processo dentro da visão judaica, ele é muito, como é que eu poderia dizer? A morte, né, de uma maneira geral, ela é tratada com muito respeito, vamos dizer assim. O corpo do falecido, né, ele recebe cuidados especiais, enfim. Existem pessoas que são treinadas, né, que elas são ensinadas, né,
a fazer somente isso, a fazer sepultamentos e tal. Mas para que você tenha uma, uma ideia da profundidade, né, dessa, dessa porção das Escrituras, seria necessário uma aula de 5 horas ou mais para a gente poder falar sobre tudo sobre a vida de Sara, tá? Então fique atento, investigue, estude, reveja, né, as escrituras, reveja as aulas, que isso vai ser de grande valia para você. Então vamos lá. Gênesis capítulo 23, aí do versículo 1 ao versículo 16. Gênesis 23, 1. E foi a vida de Sara 127 anos, anos da vida de Sara. O Midrash Tanhumá, né, que é um escrito rabínico, ele diz assim: E Abraão era velho e bem atingido em anos. E as escrituras afirmam em outro lugar, em referência a esse versículo: uma mulher virtuosa é uma coroa para seu marido. Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Esse versículo faz alusão a Abraão, que chorou por Sara, pois foi escrito anteriormente, e Sara morreu. Gênesis 23, 2. Abraão começou a chorar por ela, dizendo: uma mulher de valor que pode encontrar, pois seu preço está muito acima dos rubis. O coração de seu marido confia nela com segurança. Provérbios 31, 10. Quando ele demonstrou sua confiança nela, né, a pergunta, né, quando Abraão demonstrou sua confiança em Sara, quando ele disse: peço que diga que tu és a minha irmã. Gênesis capítulo 12, versículo 13. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias de sua vida. Ela procura entre a lã e o linho. Alude, né, à decisão de separar Isaque e Ismael, quando disse a Abraão: expulsa essa escrava e seu filho. Gênesis 21, 10. Ela é como os navios mercantes. Provérbios 31, 14. Pois a mulher foi levada para a casa do faraó. Gênesis 12, 15. E mais tarde Abimeleque a mandou embora. Ela também se levanta enquanto ainda é noite. Provérbios 31, 15. E quando isso aconteceu? Na época, Abraão levantou-se de manhã cedo. Gênesis 22, 3. Ela considera um campo e o compra. Provérbios 31, 16. Ela pensou no campo de Macpelá e o adquiriu. Por fim, ela foi enterrada lá, como se diz. E depois disso, Abraão enterrou Sara, sua esposa. Gênesis 23, 19. Ela cinge seus lombos com força para o nascimento de Isaque. Provérbios 31, 17. Quando foi isso? Quando os anjos apareceram, como se diz, e Abraão entrou na tenda para Sara. Gênesis 18, 6. Está vendo como a vida de Sara, ela é importante, ela tem ensinamentos profundos para nós? Cada pedacinho da vida de Sara, cada situação que ela passou, ela está relacionada com algum outro versículo bíblico, principalmente em Provérbios, né, no capítulo 31, que fala da mulher virtuosa. Abraão foi abençoado por causa de Sara. Isso é muito profundo, né? Muitas vezes, né, o homem ele pensa, né, não, Deus me abençoou porque eu isso, porque eu aquilo, não, meu irmão. Se a gente bem soubesse, os maridos são abençoados por causa de suas esposas. Mas para que a esposa abençoe a vida do seu marido, ela precisa ser como a mulher de Provérbios 31. Ela precisa ser como Sara. Meu Deus. Já vai pegando aí o mistério. Meu Deus. Tem muitos maridos aí que não estão sendo abençoados porque a culpa é da esposa. Simples assim. Meu Deus. A minha oração hoje é para que o Espírito Santo de Deus possa visitar todas as mulheres no dia de hoje.
para que o Espírito Santo, que o Ruach HaKodesh, possa dar a instrução, a sabedoria, a direção, possa dar às mulheres a sabedoria de Sara, em nome de Jesus. Como Sara morreu? O Midrash, vai explicar. O anjo mau, Hassatam, ele apareceu para Sara depois que Abraão saiu em direção ao Monte Moriá, juntamente com Isaac para oferecer como sacrifício. Ele tinha a aparência de um homem comum, suas roupas estavam empoeiradas, como de alguém que estava viajando há muitos dias pela estrada. E ele disse a Sara: Ó, encontrei seu marido, Abraão, e você não pode imaginar o que ele estava fazendo. Ele construiu um altar e colocou seu filho Isaque sobre ele. Ele estava chorando e suplicando piedade a Abraão, mas Abraão se recusava a ouvir as súplicas de Isaque. Então ele o amarrou e o sacrificou. Nesse mesmo momento, Sara começa a chorar. Ela pega as cinzas, coloca em sua cabeça e começa a clamar pelo seu filho Isaque. E ela grita: Como eu gostaria de ter morrido em seu lugar. Mas o meu consolo é saber que você cumpriu a vontade de Deus. Hashem é justo em tudo que faz. Embora meus olhos derramem lágrimas, meu coração está feliz porque Abraão obedeceu à ordem de Deus. Sara desmaiou em sua comoção, mas depois de um tempo ela se sentiu melhor e ela disse às suas servas que iria ao Monte Hebron para descobrir o que tinha acontecido. Ela perguntava a todos pelo caminho se haviam visto Abraão e Isaque, porém ninguém sabia de nada. Chegando perto, de Hebron, Hassatam aparece novamente para ela e lhe diz: Eu menti para você. A verdade é que, embora Abraão tenha amarrado seu filho Isaque, ele não o sacrificou no final. Sara ficou tão dominada pela alegria dessa notícia que ela não conseguiu suportar. Seu coração parou de bater e ela morreu. Olhe o ensinamento que isso tem para as nossas vidas. Meu Deus. Um homem comum aparece para Sara, diz a ela uma mentira. E aí, quando Sara vai investigar essa mentira, o mesmo homem apareceu e disse: Ó, eu menti para você, a verdade é outra. E o coração de Sara para e ela morre. O que isso tem a nos ensinar? Sonde aí o seu coração. A primeira coisa é: tem coisas que eu e você, as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós e nossos filhos. Existem coisas ocultas que Deus guardou para Ele. Existem coisas que Deus guardou para nós, vamos dizer assim. Se eu consigo compreender primeiro aquilo que foi revelado através das Escrituras, eu não preciso me preocupar com o oculto, com aquilo que não foi revelado. Porque o que não foi revelado, uma hora vai aparecer. Meu Deus. Não podemos dar ouvido a qualquer pessoa que nós encontramos pelo nosso caminho. Não podemos dar ouvido a qualquer um que cruza o nosso caminho trazendo essa ou aquela informação, que isso pode fazer muito mais mal do que bem para as nossas vidas. O que nós devemos é confiar sempre em Deus e esperar nele para que ele traga a resposta que eu e você tanto precisamos. Porque senão corre o risco da gente morrer no meio do caminho. Já vai guardando aí essas coisas. Há um significado oculto na menção do tempo exato da vida de Sara na Torá, pois tais detalhes não são dados para nenhuma outra mulher.
Nem qualquer outra mulher tem uma parte nas escrituras dedicada a seu nome, como Sara. A literatura rabínica aponta, né, e explica os símbolos empregados em passagens relativas a Sara e examina o significado de várias afirmações que não podem ser desbloqueadas sem a compreensão, né, de alguns textos rabínicos. Nós aprendemos que, como Abraão, Sara de forma alguma se apegou às inclinações negativas e assim ganhou uma vida extraordinária para si, para o seu marido e mais tarde para o seu filho. O homem por si só não possui o poder interior necessário para erradicar o lado sombrio de sua natureza. Gigantes das escrituras como Abraão e Sara, no entanto, são geradores de força espiritual suficiente para vencer a inclinação do mal. Sua existência nesse reino físico e a sua presença na Torá servem como uma fonte dessa energia, da qual todas as gerações podem tirar proveito. A graça e a piedade de Sara, juntamente com a energia da vida sublime que ela teve, chegam até nós por meio das palavras que compõem essa passagem. Meu Deus. Meu Deus. Fui interrompido aqui, agora perdi o raciocínio. Bom, Sara de forma alguma se aplegou, né, às inclinações negativas e ela ganhou uma vida extraordinária para si, para o seu marido, mais tarde para o seu filho, né? É, nós sozinhos a gente não vai conseguir erradicar, né, a má influência, né, a nossa má inclinação. Nós precisamos recorrer, né, a fontes externas. Fontes externas, quando eu digo, nós precisamos recorrer à Bíblia, recorrer à Torá, aprender com a história dos patriarcas, né, para que a nossa energia seja renovada, para que a nossa energia seja restabelecida, para que a gente enfrente, né, esses os aspectos negativos da nossa vida, que a gente possa, né, trazer a energia da Bíblia, da vida de Sara, da vida de Abraão e aplicar ela em nossas vidas para que a gente transforme a nossa casa. Quando nós fazemos, quando nós estudamos, né, sobre a vida de Sara, a gente tem uma informação importante, né? Quando a gente, porque no hebraico os números não existem, no hebraico bíblico, né, não tem números. Por exemplo, o número 100, né, a gente, como nós escrevemos aqui, o número é 100, né? Não é assim, isso é representado por uma letra. Por exemplo, o Aleph, né, que é a letra Aleph, ela representa o número 1, o Bet, a letra 2, a letra Bet, o número 2, o Gimel, a letra Gimel, o número 3 e por assim vai. Né? E os rabinos usam um método de interpretação bíblica chamado Gemátria. Enquanto nós fazemos, né, estudamos a Gemátria dos anos da vida de Sara, nós encontramos a letra de número 9. E essa letra é a letra de Tet. E o sentido dessa letra é de uma cobra enrolada num cesto. Ou seja, são os intentos malignos do coração do humano e também o ato de rebelar-se ou se render ao Criador. Quando nós analisamos, né, o número 127, fazemos a gemátria dele, ele vai reduzir para o número 9. O número 9 ele representa a letra Tet. E essa letra representa, né, as intenções malignas do nosso coração. Se eu e você, assim como Sara, através dos ensinamentos da Torá, através dos ensinamentos da Bíblia, se a gente conseguir dominar, né, a serpente que tem dentro de nós, nós vamos conseguir ter uma vida elevada como a vida de Sara. Quando nós nos sujeitamos, né, à autoridade que vem de Deus, é como se a gente colocasse uma tampa nesse cesto, né, e nada que tem ali de mal pode nos atingir. Imagine a seguinte situação: você tem uma cobra e tem uma maçã, tem uma fruta dentro de um cesto. Aí você usa a tampa do cesto, né, para encobrir a cobra, para que você possa pegar a maçã. Essa é a imagem que eu quero que você tenha, né? Então isso significa tampar, fechar os intentos malignos do nosso coração e nos sujeitar a
a vontade de Deus. Essa passagem, né, nos ensina sobre a morte das nossas más vontades e da nossa má inclinação. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, diz: Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Se nós olharmos para a vida de Sara e percebemos como ela andou em humildade e reverência, deixando o seu orgulho e os seus interesses para servir, Sara teve uma vida plena, ou seja, ela conseguiu dominar o seu mau instinto, recebendo do Criador a dádiva de viver uma vida completa. Em nenhuma outra mulher nas Escrituras nós vemos o registro de seus anos de vida. Além disso, esses versículos nos ensinam a maneira que devemos lidar com a morte. Dentro do pensamento da Torá, os sábios dizem que todos nós somos julgados à noite quando dormimos, e que esse julgamento ele não se dá pelas maldades que cometemos ou iremos cometer, mas pela bondade que fizemos e ainda iremos fazer. Todas as noites comparecemos diante do Rei para prestar conta do que fizemos, e se merecemos vida, nossa alma é devolvida nesse mundo. Meu Deus, olhe para isso. Então, os rabinos eles dizem que em todas as vezes que eu e você vamos dormir, a nossa alma ela sobe, ela sai do nosso corpo e vai se conectar com Deus para prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos, né? Então, tudo aquilo que nós fizemos durante o dia, a gente vai prestar contas diariamente, porque você dorme todo dia, sim ou não? Então, todos os dias a sua alma vai prestar contas ao Criador daquilo que você fez. E se nós merecemos, né, se nós fizemos bons atos, aliás, se nós, se Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele sabe que nós iremos nos arrepender do mal que nós fizemos e vamos passar a cumprir, né, os bons decretos, fazer boas coisas, a nossa alma retorna para o nosso corpo e nós acordamos no dia seguinte. Veja bem, eu não quero dizer que todo mundo que dormiu e morreu é porque foi condenado ao inferno, tá? Não é isso. Como eu digo sempre, tenha responsabilidade com aquilo que eu estou falando. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, por aquilo que eu ensino, não por aquilo que você entende e sai falando para os outros, tá? Então fique ciente aí já dessa dica aí. Então o que que acontece? Quando a primeira oração que um judeu faz, né, quando ele acorda, ele é Modea Nilefanecha, Mele Rai Vekayam, Sherezarta Binishmati, Ben Remblar Rabai Munaterra. Modea Nilefanecha, nós te agradecemos, Rei vivo e existente, porque tu devolveste a nossa alma com bondade. Grande é a tua fé em mim. Meu Deus, olha a primeira oração que o judeu faz quando abre os olhos. Quando eu aprendi isso, eu comecei a fazer essa oração todas as vezes que eu estou dormindo. Quando eu acordo, é a primeira oração que eu faço. Já agradecendo a Deus, porque Ele me devolveu a vida. Então isso quer dizer o quê? Que eu tive mais um dia para melhorar o meu comportamento nessa terra. Que eu tive mais um dia para melhorar quem eu sou, que eu tive mais um dia para dominar o meu mau instinto, que eu tive mais um dia para cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Cada dia que eu e você, meu irmão, levantarmos da nossa cama, a gente precisa ter isso em mente, que foi para cumprir o plano e o propósito de Deus. Foi porque Deus achou por bondade, né, nos manter vivos nessa terra. Isso quer dizer o quê? Que o plano e o propósito que Ele tem conosco ainda está de pé. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupa de núpcias. Perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem roupa de núpcias? Sem roupas nupciais? Ele ficou calado. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o, os pés e as mãos, e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Criador não tem prazer na morte de ninguém. A vontade dele é que todos se convertam e busquem a elevação espiritual. E caso isso não ocorra, existe um limite de maldade que cada um de nós pode cometer. E uma vez esse limite ultrapassado, o Criador tem prazer na morte do ímpio. O universo foi criado com base em uma relação de causa e efeito perfeitamente equilibrada, ou seja,
Para cada ação cometida, existe um retorno de igual proporção. Um fator que atrapalha a nossa percepção dessa relação é o tempo. Quando cometemos um ato negativo, ocorre um atraso nas consequências, e isso faz com que a nossa percepção mude, e nós começamos a pensar que isso foi um evento aleatório. Ou seja, é o nosso Yetzer Hara, é a nossa má inclinação, que nos leva a querer colocar a culpa em Deus, porque nos esquecemos do fato que gerou essa situação negativa. Existe uma necessidade vital para as nossas vidas de tomarmos uma consciência maior de que nossas ações trazem julgamentos vindos de Deus. E isso deve ser um motivador para buscar e corrigir os nossos atos aqui nesse mundo. Então, meu irmão, não se engane. Muitas vezes eu e você cometemos atos, erramos, transgredimos, blasfemamos, juramos em vão, falamos mal dos outros, né? E Deus atrasa a nossa punição por algum motivo. E aí o tempo começa a passar e a gente não sofre as consequências, a gente começa a achar que está tudo bem. E aí, de repente, a nossa vida começa a virar do avesso. E aí a gente vai botar a culpa em Deus, porque a gente esquece do que nós fizemos lá atrás, né? Nós somos especialistas em esquecer do que fizemos ou de colocar a culpa em alguém, assim como Adão fez. Adão, o que fizeste? Não, Senhor, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu, eu não tive culpa de nada. Então os outros sempre são culpados, né? Somos acostumados a, 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 a ser indulgente, né, com nós mesmos e sempre colocar a culpa em alguém. Então a gente precisa entender que o mundo ele trabalha em equilíbrio. Hashem, Deus, ele é o equilíbrio perfeito. Né? Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele representa justamente esse caminho do meio. Jesus ele representa o equilíbrio entre severidade e bondade. E essa passagem aqui, né, a gente vê Jesus ele contando, né, contando essa história, fazendo um midrash, explicando justamente isso, né? Entrou para, notou que um homem ali havia vestido com roupa de núpcia, perguntou, amigo, como entraste aqui? Né? Então é quando a nossa alma sai do corpo e vai prestar contas no tribunal celestial. E se nós estivermos de acordo, se nós estivermos, né, com as nossas vestes limpas, a gente permanece lá, e se não tiver, como esse exemplo aqui, os próprios anjos vão pegar essa alma e vão expulsar ela para um lugar onde haverá choro e ranger de dente. Aplica isso no sentido, né, micro, menor nas nossas vidas, né, quando nós dormimos e acordamos, né, e aplica isso no sentido maior, no sentido do dia do julgamento final mesmo. Como vai estar as nossas vestes? Como vai estar? Que vida, né, a gente levou aqui nesse mundo quando chegar nesse dia? E depois assim enterrou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpelá, ao lado de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. O Rabino Yehuda, né, ele nos conta como foi que Abraão reconheceu o significado dessa caverna, né, da gruta de Macpelá, e que ele merecia ser enterrado lá. Nós aprendemos que um homem comum vê Adão no momento da morte. No entanto, Abraão viu junto com uma visão do jardim do Éden e ainda viveu. Por isso que Abraão estivera no Éden durante a sua própria vida. Portanto, olhou para algo que já merecia ver enquanto estava vivo. Ele adquire a caverna através da sabedoria espiritual e não através de qualquer forma de desejo egocêntrico. Né? Então a gente vê aí os rabinos dizendo que Abraão ele era tão elevado espiritualmente que ele conseguiu ter uma visão de Adão no jardim do Éden. Meu Deus, olha como isso é profundo. Né? A gente precisa entender que quanto mais os tempos vão passando, né, menor diminui a influência dos mundos superiores nesse mundo que nós vivemos. Né? A cada ano que passa, a cada dia que passa, nós nos afastamos cada vez mais da fonte do Criador. Né? Os rabinos dizem que quanto mais distante as gerações estão de Adão, menos espiritualmente evoluída ela é.
Então a gente vê aí Abraão, né, elevadíssimo, que conseguiu ter uma visão de Abraão ainda vivo. Os nossos desejos egocêntricos, né, nos obrigam a cobiçar posses que proporcionam satisfação temporária. Mas há uma desvantagem: o caos e a escuridão aparecem quando a emoção termina. Então aí que a gente vem, para que que eu quero adquirir coisas? Para que que eu quero coisas nesse mundo, né? Para satisfazer a minha vontade, satisfazer o meu desejo. Ah, eu quero comprar um celular iPhone 18, um exemplo. Custa R$ 10.000 um celular. Vê se pode isso. Aí eu vou lá, compro o celular. 2 dias, 3 dias, uma semana depois eu já, ah, se torna comum. É disso que se trata. Adquirir coisas espirituais, porque elas vão gerar em nós um prazer eterno. Há uma desvantagem, né? E o caos e a escuridão aparecem quando a emoção termina, né? Então, todas as vezes que a gente faz algo por emoção, todas as vezes que a gente se emociona com alguma coisa, a gente vê que passada aquela emoção, o caos ele volta a dominar, né? Por quê? Porque justamente está pautado nas coisas terrenas, está pautado nas coisas desse mundo. A alma, no entanto, está em busca de realização permanente, e as pessoas que alcançam essa realização estão dispostas e são capazes de abandonar os prazeres de curto prazo baseados no ego. Abraão exemplifica esse princípio na história da caverna de Macpelá. Ao permanecer fiel ao caminho espiritual, Abraão buscou a caverna por meio de sua sabedoria e não do seu ego. Portanto, ele mereceu a maior realização possível, de ver a luz do jardim do Éden. As passagens, né, as palavras escritas, né, as palavras de Torá escritas nessa passagem, ela nos permite vislumbrar fragmentos de luz brilhando durante as nossas vidas. E essa luz nos ajuda a satisfazer as necessidades da nossa alma, em vez de atender totalmente ao nosso ego. Né? Jesus ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me vê, né, quem anda comigo, não viverá em trevas. Salmo 119, verso 105, luz para os meus pés e a tua palavra, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, quando nós conseguimos extrair a centelha divina, a luz por trás das palavras de Torá, ela vai iluminar a nossa vida, ela vai iluminar a nossa sabedoria e vai fazer com que a gente passe a adquirir as coisas nesse mundo com os olhos espirituais. Nós não vamos querer ficar a todo momento satisfazer o nosso ego. Veja bem, eu não estou falando contra ter coisas, contra comprar coisas. Meu, você trabalha, você acorda cedo, né? Você abre mão de algumas coisas para poder comprar outras, e isso e tá tudo bem com isso, não está errado você adquirir coisas. O problema é se as coisas estão substituindo Deus na sua vida. Quando eu quero adquirir coisas para preencher um vazio, isso é um grande problema, porque aí eu passo a gastar descontroladamente porque nada me satisfaz. Agora, quando eu consigo extrair da Bíblia a luz para a minha vida, eu começo a ter prazer, inclusive nas pequenas compras. Aquelas você faz uma compra e ela te satisfaz, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque você não está apegado a ela. Você aquela compra, né? Ah, por exemplo, eu fui lá e comprei essa lapiseira, mas eu não comprei por impulso, eu comprei, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Foi para satisfazer, né, uma necessidade, ela passa anos comigo, né, para eu cumprir aquele propósito, vamos dizer assim, não sei se estou sendo claro. Mas assim, quando nós tiramos da nossa vida as influências negativas que está por trás de cada ato nosso, através da luz das Escrituras, eu e você começamos a evoluir espiritualmente. Nós começamos a enxergar que tudo vem de Deus e que tudo vai voltar para Ele. A cada momento que a luz da Torá entra em nossas vidas, nós vamos deixar de atender o nosso ego para cumprir um propósito. E é isso que dá sentido à minha e à sua vida,
o sentimento de propósito, de fazer algo para alcançar um nível maior, né? E por que que a Gruta de Macpelá recebeu esse nome? O significado desse nome, né, é a Gruta dos Duplos. A palavra Macpelá está relacionada com a palavra Kafur, que quer dizer duplo. E o que havia de duplo nessa gruta? Aí existem duas explicações. A primeira é que dentro dessa gruta havia um segundo andar, né? Mas somente o andar de baixo era usado como sepultura. E a segunda explicação não é que apenas Sara está enterrada lá, mas também Abraão, quando ele faleceu mais tarde, né? Isaac Isaac enterrou, né? Não, Isaac não. Isaac e Rebeca, né, estão enterrados lá, Jacó e Leia, e Adão e Eva também estão enterrados lá. Que todos aqueles, né, que eram enterrados na gruta, eles estavam todos como casais ou duplas, né? A Torá chama de Macpelá, e ela fica na cidade de Hebron, né, na terra de Israel. E ainda você pode ver lá nos dias de hoje, depois de você pesquisar, né, que muitos judeus eles vão ali rezar, eles vão ali, né, ah, ah, eles rezam ali, né, clamando pelo mérito dos patriarcas, enfim. Mas não vou entrar nisso agora, porque pode causar mais confusão do que explicação. Os rabinos eles dizem que Abraão, durante a sua peregrinação, por causa do seu caráter, converteu muitos homens ao Deus de Israel, por causa da sua hospitalidade e bondade, segundo eles. Abraão armava a sua tenda nas encruzilhadas e abria as 4 portas, sendo hospitaleiro com aqueles que viajavam, né, como a gente viu na passagem anterior. E Sara, por sua vez, ela aprendeu com Abraão através da sua bondade. E Sara converteu muitas mulheres ao caminho do Deus de Israel. Abraão era velho e bem envelhecido. A gente encontra esse comentário rabínico, né, no Midrash Tanhumá, na porção Raie Sara. Abraão era velho e bem envelhecido. Rabino Roshua, filho de Nahamani, disse: os homens envelhecem prematuramente por causa de 4 coisas: medo, tristeza causada por filhos, uma esposa perversa e guerras. Aprendemos sobre o medo de Davi, como está escrito. Mas Davi não quis ir adiante dele para consultar a Deus, pois ele estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas, versículo 1, versículos 20, capítulo 21, versículo 30. E isso é seguido pelo versículo: e Davi era velho. As consequências da dor provocada pelas crianças nós aprendemos com Eli, como está escrito: ora, Eli era muito velho e ouviu tudo o que seus filhos fizeram a todo Israel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. E o efeito das guerras é registrado no que aconteceu com Josué, depois que ele lutou com os 31 reis. E Josué era velho e bem ferido em idade. Livro de Josué, capítulo 23, versículo 1. Lemos sobre o que aconteceu por causa de uma esposa perversa, no versículo. E aconteceu que, quando Salomão era velho, suas esposas desviaram seu coração para seguir outros deuses. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. No entanto, a esposa de Abraão o honrou e o chamou de meu senhor, como é dito. E o meu senhor é velho. Gênesis 18, 12. A respeito dela, as escrituras afirmam: uma mulher virtuosa é uma coroa para o seu marido. Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Por isso está escrito a respeito dele: e o Senhor abençoou Abraão em todas as coisas. Meu Deus. A vida de Sara, ela é fantástica, ela traz ensinamentos valiosos para mim e para a sua vida. Que você possa, aliás, que nós possamos, né, aprender com essa passagem, aprender com essas passagens da Escritura, que nós possamos aprofundar os nossos conhecimentos através da vida dos patriarcas e trazer essa iluminação para as nossas vidas, né? Aqui já fica um recado para as mulheres: a espiritualidade da sua casa depende de você e não do seu marido. Ao contrário do que muitas pessoas podem dizer.
Os rabinos eles dizem que quando Sara fazia o pão do Shabat, ele durava quente até o próximo Shabat. Então você imagine 7 dias você tendo pão quente na sua mesa por causa da presença de Deus em cima da tenda de Sara. Isso é fantástico. Lembre-se disso. A espiritualidade da sua casa depende da mulher que a governa. Porque a mulher governa a casa. Sim ou não? É só você olhar lá Provérbios capítulo de número 31. Que você tenha a sabedoria de Sara, né? Se você for mulher, estiver assistindo esse vídeo, que você tenha a sabedoria de Sara. E se você for homem, né, estiver assistindo esse vídeo, que você tenha a bondade e a sabedoria de Abraão também. Porque os rabinos dizem que o homem é como o sol e a mulher é como a lua. A lua não tem luz própria, ela reflete a imagem do sol. E da mesma maneira, a esposa reflete aquilo que o marido joga em cima dela. Aquilo que o marido deposita em cima da mulher é o que ela vai refletir para o mundo. Então, se for necessário, assista esse vídeo, né? Reassista quantas vezes for necessário, mergulhe nas escrituras, pesquise. Mais uma vez, o telefone está aqui embaixo, né? Me mande mensagem, que assim que puder eu te respondo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, até o próximo vídeo, né? Até a próxima aula, que é a Paraxá de número 6, é a Paraxá Toldot, que ela vai falar sobre a vida de Isaac, que também tem ensinamentos preciosos para a minha e para a sua vida. Amém? Shalom, fiquem com Deus e até a próxima.